Se você clicou nesse vídeo é porque provavelmente está precisando de um carro para a sua família. Afinal, a gente já falou aqui no canal que o brasileiro compra carro por metro quadrado, ou seja, o maior carro que ele pode obter pelo menor preço possível. E o fato é que na data dessa gravação, esse carro aqui está lá no site da Citroën por R$114 mil. Um valor bastante interessante para um carro que eu acho bonito, tem algumas tecnologias boas de conforto, bastante espaço e um porta-malas gigantesco, certo? E essa é a versão topzera das galáxias, a versão Dark, a versão mais bad boy. A gente vai mostrar tudo para você depois da vinheta. Mas, como vocês sabem, eu nunca apresento sozinho. Vem pra cá, o Dark Edition do Alma Automotiva. Por que será que ele disse isso? Saudações automotivas, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindas e bem-vindos em nosso canal. Se vocês estão chegando aqui pela primeira vez, saibam que a inscrição é gratuita e ela nos ajuda muito a continuar produzindo esse conteúdo para vocês. Então, além de dar um like no vídeo, deixe a sua opinião nos comentários. Você está buscando qual carro nessa faixa de preço? Nessa faixa de preço que é uma disputa muito boa, Vitão. Esse carro aqui custa ali de tabela seus 130 mil, mas com essa promoção ficou bem interessante. Lembrando que a promoção é para versões 25, 26, ou seja, deve ser um estoquinho ali que tá já mais antigo e daqui a pouco vai acabar, certo? E o que você tem na mão? Lambi Lambi. Lambi Lambi, que é a inexorável, inigualável e mais copiada câmera da internet automotiva brasileira, que mostra detalhes e mostra o design, coisa que fizeram bem bonitinha. Deixa eu só regular a nossa Lambi Lambi aqui, ó, que ela veio da outra gravação, estava na versão vertical, porque a gente tem Instagram e TikTok, então corre lá e já segue a gente e veja os conteúdos mais curtinhos, Não, certo? e sem contar, a gente tem shorts aqui também. Sim, tem shorts. A gente costuma gravar de calça, mas não tem problema. Nossa, velho, meu Deus, piada ruim. Vitônicos, vamos falar um pouquinho de design do Basalt? Bom, ele tem esses vincos bem característicos aqui, que parece até um C, né, que combina muito com a linguagem que você tem em outros elementos. E aqui você tem o duplo chevron, Duplo né, chevron? escurecido, e ele continua para essa parte no black piano, que é só um elemento estético, não é de fato uma grade. A grade está nessa parte inferior, que tem todos esses elementos quadradões, horizontais aqui, né? E você tem um detalhe num alaranjado, aqui na Dark Edition, que ele emoldura ali na sequência para o milha, que é redondo. Exatamente, esse farol de neblina aqui que é halógeno e que tem este farol que também é halógeno. Para mim o pecado do Basalt é que ele merecia um farol de LED. A gente viu aquele concept car lá no salão que tinha LED. Poxa vida, era só pôr o LED nessa versão que ela ia ficar perfeitinha. Eu acho que é um farol que fica deixando a desejar. Mas vamos dizer assim, esses dois elementos aqui, eles são no LED, que é o DRL do carro, que forma uma identidade visual bem bonita desse carro à noite, certo? E ele é um SUV compacto ali, né? Na sua teoria, afinal tudo agora está sendo chamado de SUV. Para mim, esse carro é um crossover. Vamos falar de ângulos, Vitão? 20,5 graus de ângulo de entrada, 28 graus de ângulo de saída e uma altura livre do solo de 20,8 centímetros, tá? Ele realmente tem boas medidas para você que trabalha e vai rodar aí pelo solo lunar, que temos em vários pontos do nosso Brasilzão. E falando sobre medidas, ele tem 4,34 m de comprimento, 1,58 m de altura, 1,82 m de largura e um entre-eixos de 2,64 m, tá? Entre-eixos bom em relação aos concorrentes dele. Exatamente. Quem são os concorrentes que a gente está listando, Vitão? Conta pra gente. Listando, por exemplo, Fiat Fastback, Yaris Cross, Tracker. Exatamente. Eu acho que o Fiat Fastback é o carro que realmente concorre com ele pelo jeitão, né? Pelo estilo do carro. Lembrando que a Yaris Cross começa num preço bem mais alto, certo? E, Vitão, vamos falar também de os detalhes dessa versão aqui, Dark Edition, né? Rodinhas no preto. Você que gosta de roda preta deve ter curtido. Eu curti, são de aro 16, calçado nesses pneus Goodyear, de medidas 205/60. Boa. E, Vitão, já que a gente está falando de cor, quais são as cores disponíveis para o Basalt Dark Edition? Bom, você tem o preto Perla Nera, que não tem custo adicional nenhum, o cinza grafito, R$ 1.990, esse com teto preto fica em R$ 3.890 a mais, ou cinza Sting Grey, R$ 3.900. Entendi, Vitor. Esse é o Sting Grey. Esse é o Sting Grey, né? Bom, nós temos aqui esse vinco, né, que é muito característico do Basalt, que ele vai se repetir lá na parte traseira, certo? Aqui nós temos retrovisor no pretinho,
Dark Edition, num badge bem legal, bem bonito, e o Edition aqui no vermelhinho, o teto preto que o Vitão comentou com a gente, e um DLO, né, que ele vem aqui abrindo, vem e fecha nesse elemento aqui que a Citroën criou exatamente para dar uma aliviada na massa, uma vez que o Fastback tinha sido tão, vamos dizer assim, comentado pelaquela massa que sobrou aqui com esse elemento eles deram uma boa disfarçada. Dá uma aliviada, né? Dá uma aliviada. E uma coisa que eu acho meio curiosa, Vitão, essas maçanetas, ó, elas têm um elemento aqui dentro, tá vendo, ó? Quando você vai pôr a mão aqui, ó, é meio diferente, sei lá. Se você tem um basalt, me fala aí o que você acha disso, certo? Fala disso aqui? Eu acho meio esquisito. Você não acha esquisito? Não? Então, beleza, você não acha, tá tudo bom. E aí vocês têm esses dois vincos aqui da lanterna, né, que ela tem uma boa volumetria, ela tem uma cava aqui para atenuar também toda essa massa quando a gente faz a transição para a traseira, mas antes de comentar que esse detalhe laranja também está nesse topetinho. Sim. E ó, tem uma entrada de ar. Sim, esse aerofólio é da versão Dark Edition, né? Esse visual aqui e tal, com esse aerofólio, com esse alaranjado, é da versão, né? Eu acho a lanterna, Vitão, que é 100% aqui, na verdade ela é halógena numa parte LED aqui nessa outra parte, ela não é 100%. É um mix. É um mix. Eu acho muito bonito essa lanterna, ó. É uma ousadia, vai, do cara fazer isso aqui no design, ó. Eu acho isso aqui muito da hora. Dá mais personalidade, né? Sim. Bom, o Double Chevron aqui na cor preta, aquele Citroën escrito num cinza. Aqui você tem o Turbo 200, indicação de torque em Nm. Aqui escrito Basalt. Você tem bastante chanfro aqui nessa tampa, né? E ela tá mais ou menos próxima do para-choque que é no plástico cru, né? Cor preta, onde você tem aqui toda uma abertura para a placa, os sensores, tá? E um acabamento aqui num cinza fosco. Exatamente. E Vitão, vamos a um dos pontos mais fortes desse carro, né? Uma das grandes vantagens dele é justamente o espaço de porta-malas, que são 490 litros. Cara, é bastante coisa. Você tem o acabamento numa forração de cor preta, tanto nas laterais quanto no assoalho. O banco ele não tem bipartição, é uma peça única, tá? Esse assoalho aqui, ele é rígido, então eu acho que é uma vantagem. Ele dá acesso para um step intermediário 12585 no aro 16. Exatamente. Aqui você tem o babuíno. E o Triângulo das Bermudas. Aqui, ó. Cara, é um acabamento ok, tá? Você tem que pensar que é um carro de entrada. A Citroën mudou ali o seu posicionamento. Antigamente a Citroën trazia carros mais tecnológicos, mais completões. Que hoje a Citroën agora tá vamos dizer assim, para carros mais de entrada, né, Vitão? Isso. Hoje o que é a Citroën antiga é a DS. Exatamente. Que na verdade era um modelo que você tinha DS3, DS4, DS5 e que se destacou e virou marca. Isso aconteceu também com a Ram dentro da Dodge e com a Cupra dentro da Seat. Exatamente. Só mostrar, Vitão, tem um acabamentinho legal aqui, né, ó, bacana e um lugarzinho para você puxar. Cara, eu acho o acabamento ok, certo? Ele não é o que... honesto. Pro preço dele... Tá bom. E camerinha de ré ali, ó, que o Vitão não comentou, mas ela tá ali. Bora falar do que agora? Senhoras e senhores, com vocês, Vitônicos, que é o maior e melhor abridor de capôs de toda Porto Real, onde é fabricado este automóvel, lá no estado do Rio de Janeiro. Procura, tá quase ali, ó. Pouco, aí, ó, aí, achou. Aí, é pro outro lado. Aê, muito bom. Ato falho, hein? Não, imagina. Pela primeira vez, né? A gente abre 4 capôs por semana, né? Não dá pra lembrar de todos. Errei um pênalti, hein, gente? Não foi um pênalti. Eu diria que foi uma cobrança de escanteio. Vai. Cobrança de escanteio. Olha beleza, lá. Tá chegando a Copa, hein? Varetinha vem de cima pra baixo. E aqui, manta acústica desse carro de marca francesa que a gente já virou freguês, né, velho? Já virou freguês. Falando em Copa, a gente só toma da França. Uma pena. Fazer o quê? Justo hoje, um dia depois desse 2-1. Temos aqui o já conhecido de muitos, que é o T200, exatamente. Esse motor dianteiro transversal de 3 cilindros, 1.0 turbo, que é flex. Ele rende 125 cavalos para gasolina, 5 a mais, 130 cavalos no etanol. Ambas as potências máximas você atinge em 5.750 rotações por minuto. O torque ele é o mesmo para os dois combustíveis na casa de 20,4 kgfm, que por conta desse caracol que está aqui, você atinge a 1.750 rotações por minuto. Eu acho que é um dos motores que eu jamais falei na minha vida, sem dúvida alguma. Eu acho que o que a gente mais falou foi o T270, né? Que é o irmão dele de 4 cilindros, certo? Tem borrachinha aqui na parte superior. Exatamente. Que normalmente é uma capa plástica, mas esse aqui
borrachinha. É isso aí. Esse é o mesmo motor que está no Fastback, que está no Pulse, que está lá no nosso amigo Peugeot 2008, no 208. Esse motor tem uma ampla aplicação na gama aí da Stellantis, certo? Lembrando que ele é acionado por corrente de comando, ele tem um projeto moderno, isso é bom na longevidade da sua manutenção. Tem injeção direta, ou seja, pode sofrer um pouquinho mais com a gasolina brasileira, que ele é meio mais ou menos, né? E está atrelado a um câmbio CVT que simula 7 marchas. Lembrando que esse é um SUV, um crossover de tração dianteira, não é aquele para você fazer peripécias, e nessa altura do campeonato vocês já estão aí gritando e reclamando nos comentários que não pintaram essa parte de dentro. Eu não vejo problema É um carro nenhum. low cost. Mas eu não vejo problema de não pintar a parte do motor, eu não fico olhando o negócio do motor, mas tudo bem. O importante é o motor funcionar, e o importante também é você ter conforto no espaço interno. Sem mais delongas, vamos adentrar o nosso Basalt versão topzera das galáxias e encontrar Vitão, que é o homem que mais basalta sobre portas no Brasil. Basalta sobre portas. Vai a descrição do que é um basalto, tá? Bom, acabamento no plástico rígido na cor preta, com textura. Você tem aqui o botão do vidro elétrico, maçaneta num cinza, porta-objetos, alto-falante. Você tem um detalhe plástico aqui, ó, que é do friso do spoiler lateral, não é para você apoiar, apenas um detalhe estético. E aqui você tem bancos com revestimento num couro sintético, pesponto branco, pesponto laranja, seguindo essa linha, né, Dark Edition, tá? Você tem um detalhe aqui intermediário que é tipo um suede. Bonito, né? Tá? Gostei. Parece uma coisa meio náutica. Sim, né? eu acho bonito. O que eu achei legal, Vitão, é que os encostos de cabeça, eles formam aqui, né, uma virada e eles encaixam, né? Dá pra você abaixar um pouco para ter um pouco mais de visão, né? Parece a cabecinha do ET, né? A cabecinha Porque do você ET. tem a alavanca para você rebater o banco, tá? E como ele é um carro bem pesado, vamos dizer assim, é bom que você tenha esse rebaixo para você manter o campo de visão. Tudo é um acabamento na cor preta, e ali você tem os tapetinhos com detalhe, né? Bordado no laranja também, num couro sintético. Exatamente. Bom, é um carro que tem bastante espaço interno, né? Como ele não tem tanto recheio de acabamento e tem boas medidas, então é um carro que tem essa amplitude. Eu tenho 1,79 m de altura, tem 4 dedos de distância para o teto, tá? Aqui você tem o PQP, e eu tenho uma distância de um palmo aberto em relação a esse banco da frente, tá? Infelizmente não tem canguru, tem o acabamento aqui no couro sintético, mas olha, bom espaço para esticar as pernas. Eu não tenho tanta inclinação de encosto, aliás, de assento, mas eu tenho uma boa inclinação de encosto. Sim. Cara, é um carro bem arejado aqui dentro, né? É bem custo-benefício, né? Aqui nós temos lampadinha aqui, ó, de conveniência, né? Com a portinha aberta, tudo bonitinho, beleza? Você liga para fazer uma leitura. Eu também não tenho aqui o canguru e eu tenho 1,73 m, ó. Me sobra um palmo também semi-aberto, e da minha falta capilar aqui, ó, tem mais ou menos um palmo fechado, beleza? Um detalhe interessante é que a gente tem sim duas portinhas USBs aqui, ó. Ajuda você a carregar um celular, né? Você não ficar aqui sem bateria. Tem um porta-copo aqui, não tem saída de ar, é um carro de entrada. E o túnel é médio. Ele tem É um túnel aqui médio, um palmo semi-aberto. E ele não é muito largo, isso é legal. Então a pessoa que vai no meio pode colocar os pés aqui em volta e carregar uma pessoa aqui de boa. Enfim, é um habitáculo bem honesto aqui atrás. Bora lá na frente, Vitão? Para já. Chave do Basalt na mão, senhoras e senhores, que tem o símbolo novo da Citroën, apesar do carro não ter, acho curioso. É uma chave canivete com um botão para fechar e para abrir somente. Não é uma chave presencial, o Basalt não tem este recurso, afinal é uma versão de entrada, mas eu achei bacanuda essa soleirinha escrito Dark Edition aqui, eu achei ela estileira, certo? Mais estiloso mesmo é Vitão falando de portas. Bom, uma parte segue naquele acabamento do plástico, mas o detalhe é que no apoio de braço você tem um couro, botão do vidro elétrico, aqui você tem acabamento no black piano, tá? O porta-objetos, essa parte interna é num cinza, até para você colocar um negócio de proteína, que não foi eu que coloquei aqui. Ó, se alguém dessas bebidas de proteína quiser patrocinar a gente, ó, manda aí, viu? Que a gente toma muito disso aí, manda que a gente fala, beleza? E aqui também a soleirinha escrito Dark Edition, e os bancos no acabamento também naquele couro, tá? Que ele mescla um cinza com cor preta, aquele detalhe no suede. Aqui tem um filete de um laranja, né? Sim. Que é bem delicado, não fica nada extravagante e tudo mais. Tem a etiquetinha aqui, ó, também, Dark Edition. E a aba, ela é bem simplória, né, Vitão? Ela é mais aberta também, né? Para você que é maior, talvez ergonomicamente seja melhor. E aqui tem um detalhe, ó, na lateral do banco do airbag. Que são 4 aqui, né, Vitão? Sim. Dianteiros e de banco, não tem a cortina, certo? Não tem a cortina.
Ali o carpete, né? Detalhe no tapete pro couro, Exatamente. tá? E, Vitônicos, uma coisa que eu achei da hora, né? Isso aqui ficou bonito, né? Ó, esse couro no painel, eu achei isso aí bem bacanudo, cara. Sim, esse ponto aqui no laranja, aqui é o airbag dianteiro do passageiro. Essa cava aqui você tem um porta-caneta, um porta... Que vai voar, né? Se você colocar aí, mas beleza. Com certeza. Aqui você tem o porta-luvas. Aqui tem um detalhe assim para você colocar uma caneta, colocar algum cartão, ó. Porta-luvas mais fundinho. Sim, e tem um Twitter aqui na coluna A, Vitão. Não sei se eu não me engano, acho que tem só nessa versão e na Shine, tá? Tem um sonzinho mais bacaninha aí que o pessoal tá colocando mesmo nos carros de entrada, tá? Bom, chave canivete, pezinho no freio ali, certo? E aí, deu partida aqui. Aliás, estavam me zoando, Vitão. Que estavam te zoando. Estavam me zoando nos comentários sobre eu falei de pisar no freio com o pé esquerdo. Tem gente que faz isso. Não, mas me zoaram, falaram que eu sou esquisito. Tem piloto que faz O Rubinho isso. Barrichello faz isso. Exatamente. Não sei se você sabe, ele já ganhou várias corridas pela Ferrari. Enfim, me chamaram de esquisito. Mas tá tudo bem. Tranquilo. Se a pessoa gosta de frear só com... É que nem eu freio. Não, mas tudo bem, cada um freia do jeito que quiser. Mas por que eu falei disso, ó? Porque eu gosto de pedal de freio grande, tá vendo? Ó? Ele é bem largão, ó. E aí você consegue frear melhor com o esquerdo. Quando eles põem o pedal do freio estreitinho, fica ruim, entendeu? Eu gosto de pedal assim. Bom, central multimídia que a gente já tá careca de ver aqui na nossa amiga Citroën, certo? Eu gosto porque ela tem botões grandões, tá vendo? Ó? E isso é prático na hora de você usar, ó. Na hora de você acessar as coisas, é um jeito bem simples. Tem Android Auto, tem Apple CarPlay e é aquele visual que a gente já tá manjando, certo? Configurações também aqui, você pode deixar tudo do jeito que você preferir, beleza? Eu acho que podia ser escuro, né? O visual podia ser cinza e preto, né? Com detalhe laranja. Com detalhe laranja, né? Imagina isso aqui no laranja, aqui tudo cinzas, né? Ia ficar bem da hora, né, Vitão? Bom, saidinhas de ar. E o Dark Edition tem uma coisa que eu gosto, que é ar-condicionado automático digital de uma zona, tá? Isso é bem bacana. Saidinha USB. Tomadinha 12 volts pra você ligar aqui o forninho de croissant e um lugar... o forninho do croissant, né? Se comer chorando quando você vê o jogo de ontem. Exatamente. Aqui você consegue pôr um celular, cabe certinho. Mais um porta-bugiganga. Tem muito espaço aqui, né? Muito espaço. 2 porta-garrafinhas, cabe até uma garrafinha aqui de 500 ml. Detalhe no acabamento no Black Piano, com o acabamento aqui, né, naquele laranja, com couro. E uma manopla de câmbio que ela tem uma ergonomia boa. Sim, olha lá, ela tá aqui, ó, né, parking, neutro, e aí você pode dar um total para trás, pro lado aqui, né, ó, e o mais é para trás, hein, isso aqui é legal, ó, dá pra você dar uma cambiadinha bacana, certo? Aqui nós temos o freio de estacionamento manual, mais um lugarzinho para você pôr bugiganga, e esse bracinho cotozinho pequenininho aqui, ó. Só pro motorista. Só pro motorista, tá? Volantinho, esse é legal, hein? Esse volante, ele vinha lá, lembra, Vitão, do Cactus. C4 Cactus. Eu acho bem bonito esse volante, cara. Foi um dos primeiros carros que a gente testou. Da Citroën. Isso é verdade. Aqui, ó, pespontinho no laranja, da hora. Aqui, comando de voz, né? E a parte do volume e tudo mais, tudo bonitinho. Aqui, você mexe nesse painel, que é bem legal. Bem melhor que aquele do C3 lá, que parecia um minigame. Esse sim é bonitinho. Ah, não, aquele lá não dava, né? Esse aqui é legal, ó, tem todos os trips, tem outras configurações. Eu acho esse painel uma gracinha e eu acho a configuração dele bonita. Também podia ser um cinza com um laranjinha lá do Dark Edition, mas eu entendo que nem tudo pode ser feito. Acionamento dos limpadores, que obviamente não é automático, e acionamento dos faróis, inclusive farol de neblina, que também não é automático. Bom, travamento e destravamento das portas, que é um botão que eu acho curioso. Ó. Se você desligar o carro, ó, ele não funciona. Isso é estranho. Eu acho que é uma questão de segurança, mas tudo bem. Bom, travamento e destravamento, só com o carro ligado. O pior lugar para botar o botão Sport possível e imaginável. Travamento dos vidros traseiros e aqui o limitador de velocidade, certo? Retrovisores elétricos. Você vê que tá tudo aqui, né? Ó, para ficar menos coisa na porta, para o chicote ser mais curto. É um carro de custo-benefício. Aqui você tem vidros elétricos, tá? Que eles são, se eu não me engano, um one-touch para todos. Exatamente, um one-touch para todo mundo. Retrovisores num tamanho legal, não é muito grande, mas não é muito pequeno. Não tem alça PQP, na verdade não tem. Não tem. Só para quem tá lá atrás, né? Para quem tá tá na atrás. frente, não tem. Espelhinho, ó lá, sem lampadinha, sem Basicão, tampinha. sem tampa. Basicão, só o espelhinho, Igual aqui, tá? moldura com luz de leitura, Lampadex. tá? E um retrovisor com ajustes Exatamente. manuais. Eu sinto falta daquela faixinha escura aqui, ó. Eu gosto quando tem a Anos faixinha 90. escura. Ah, mas país tropical, né? Tem que ter a faixinha. Vitônicos, e agora a gente vai fazer o quê? 1.0 turbo.
Vitônicos, infelizmente só temos regulagem de altura. E aquele volante bem pesadão, ó, que ele cai, tá vendo? Poxa vida, eu gosto da posição do Basalt, cara. Aliás, eu gosto do Basalt, eu acho ele um carro justo de preço. Podia ter uma regulagem de profundidade que daria uma ergonomia melhor ao dirigir. Em contraponto, o volante é pequeno. Isso é bem legal, dá um arzinho mais de esportividade, tá? Outro pecado na ergonomia é que você não tem regulagem de altura do cinto. Isso é muito triste, cara. A gente reclama em todos os carros e não é à toa, porque isso faz parte da composição geral do seu ajuste para você estar no melhor lugar para você dirigir. Os retrovisores têm um tamanho ok, não são gigantões, tipo do WRV que a gente estava testando agora, na mesma época. Você falou que era o quê? Lá é uma chulapa, entendeu? Aqui é uma coisa normal, tá? E o vidro traseiro, ele é bem restrito, tá? Ele é bem achatado, porque é um carro com queda coupé, tá? Mas em compensação, a linha de cintura do carro aqui tem uma altura muito boa, você enxerga muito nas laterais, e você enxerga muito bem aqui o capô, toda essa parte aqui. E o mínimo do banco, que eu tô aqui, é bem alto, tá? É uma atitude bem SUV, assim como as marcas querem trazer, de você dirigir mais sentadinho, beleza? Mas é um carro agradável na posição, eu não acho ruim. Eu acho bastante sentado, mas eu não acho ruim, tá? Outra coisa que é bacana a gente falar é que com a comunização da Stellantis, parece que a Fiat distribuiu suspensões para todo mundo, né? Porque todos os Stellantis têm suspensões muito boas. E não é diferente aqui no Basalt, ó. É uma suspensão bem acertadinha, confortável, não joga muito. Passar aqui, ó, na lombada igual um doido, ó. Tá vendo? Não chega em fim de curso. É uma suspensão boa, gostosa de andar. Se chegar no fim do curso, isso é o que acontece, né? O quê? Você ganha um diploma? Você ganha um diploma. Aqui a gente tem Independente McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira, piada ruim em quase todos os vídeos, inscrição gratuita. Exato. E Vitônicos, o que a gente tem aqui de freios? Porque, assim, eu acho que o Basalt, ele freia bem, cara. Ele não é um carro... Porque ele é um carro leve, né? Ele é um carro pesadão, né? Ele é um carro que tá bem dimensionado até. Freios a discos ventilados na dianteira, freio de tambor na traseira. Ó, bem alicatados. Eu gosto. Eu acho um freio honesto, tá? E falar um pouquinho de performance. Eu já falei algumas vezes aqui que o T200 é, na minha opinião, de performance o motor 1.0 mais legal que a gente tem no mercado, ó. Ele não tem aquele delay do 170 TSI que existe na Volkswagen, que a gente já comentou muitas vezes aqui, que incomoda, ó. Pouquinho o pé que você dá, ó, esse CVT canta muito bem. Ele tem um bom conjunto com o câmbio, né? Ele conversa direitinho, né? Isso é legal. É um motor muito acordado, cara. Sim. E é um CVT que não parece CVT. Ele não tem aquela coisa de ficar cantando. Ele não fica gritando. Exatamente. O CVT ele tem um barulho, como ele vai fazer as coisas muito por conta própria ali, ele vai esticar demais. Às vezes ele fica roncando muito, mas ó como ele trabalha em giro bom, ó, 2.000 RPM, 1.800, ó, cara, é um carro muito acordado de andar. Olha isso. Cara, ele é leve, né? Ele tem um sentimento de não fazer força para andar, ó. Cara, eu acho um carro gostoso de dirigir. Eu acho honesto o cara poder comprar por esse preço, hoje em preços tão caros no Brasil, um carro com tudo isso. Porque assim, a gente reclama muito que carro no Brasil, 0 km, ele é caro. Mas na verdade, se você pensar que muitas pessoas às vezes vão comprar por CNPJ com desconto, pretende ficar com o carro durante vários anos, isso vai acabar se diluindo e a pessoa vai fazer só a revisão. Não vai ter que se preocupar mesmo porque tem a garantia. Poxa, e outra, é bom você ter uma coisa nova também, né? Sim, só você sentou aqui. Vitão, não, é isso, é aquela coisa que você foi o primeiro a ficar com o carro, e você sabe o histórico da manutenção, isso é muito importante. Vamos trocar aqui, todos esses meus elogios à dinâmica vão se traduzir em números agora com o Vitão. Muito bem, senhoras e senhores, a bordo do banco certo que tem o volante na frente, aqui do Basalt, versão de topo, né? Que ele pesa 1.191 kg e vai de 0 a 100 km por hora em menos de 10 segundos. E ele belisca os 200 km por hora. 9,6 segundos. 9,6, cara. Cara, é um bom número, né? Pro carro, né? Eu acho. É um bom número. Eu tinha falado do peso, ele tem uma relação peso-potência na casa de 9,1, 9,09. Exatamente. Cara, é bom. Cara, eu acho muito bom, isso explica essa sensação de desenvoltura que eu comentei com vocês. Lembrando que entre 8 e 9 você vive bem, acima de 10 você sofre e abaixo de 8 você se diverte, tá? E, meu caro Vitor, cara,
Outra coisa interessante desse câmbio é que ele proporciona boas médias. A gente tem, de acordo com a ficha técnica, um carro que faz 8,4 km por litro na cidade no álcool, 12 na gasolina, 9,6 no álcool na estrada e passa dos 14 na estrada na gasolina, com o seu tanque de 47 litros, permitindo uma autonomia de pelo menos 600 km. Ou seja, põe a família, pode encher de mala e viajar tranquilo, que você não vai parar tanto no posto, tá? Outra coisa que também eu não achei muito salgado é que até a quinta revisão, ou até 50 mil quilômetros, né, ou 5 anos, você totaliza um gasto de R$ 4.871 se você fizer as revisões na concessionária. Acho um valor justo pelo custo do carro e para você fazer manutenção na concessionária e beber dessa boa coisa do motor ser comunizado com tantos outros, né? Agora você tá vendo muita concessionária, né? Citroën, do lado da Fiat, do lado da Jeep, né? Tudo junto. E a mecânica às vezes é a mesma, tá? Ó, o espirrinho. É legal, né? Eu acho que o microfone não pega, mas se você der uma acelerada e soltar o pé, você escuta o tch. Cara, ele dá aquela espirradinha do turbo, isso é muito bacana. Cara, esse motor ele tá em vários carros do Grupo Stellantis, inclusive no 208 GT. Se você tiver curioso para conhecer, também tem vídeo dele aqui no canal. Sim. Lá o nível de performance é outro, porque também você tá no outro package, né? E, Vitão, aqui tem uma coisa boa, né? Que eu acho boa. O que você acha bom? Aqui não tem ainda aquele sistema 12 volts, que aí não tem o negócio de não desligar o start-stop. Eu prefiro ter 200 cru, vamos dizer assim. Eu assim, acho que aquilo é mais um placebo, tá? Não é de fato. A gente falou isso nos vídeos, até questionou em pergunta o que você acha, se é um híbrido leve ou não, porque para muitos é tido como o híbrido leve o mínimo carro que tem uma bateria de 48 volts. Vamos dar um exemplo, o Renegade recém-lançado e o Kia Stonic que já está em alguns anos de mercado, tá? O Kia Stonic que é só gasolina. Exatamente. Lá no sistema de 12 volts tem muita gente que não considera, mas o que você pode considerar, aliás, você deve considerar, é quanto você vai desembolsar para você levar um Basalt para tua garagem, né? Quanto custa, Vitonix? Bom, você tem o FIA 1.0 manual, tá? Que ele parte de R$ 104.990. Preços do site da Citroën na data dessa gravação, dia 27 de março de 2026. Depois, segunda versão, você vai para o FIA, só que lá é 1.0 turbo. E por conta disso, ou seja, você ganha um caracol no seu 1.0, ele acresce R$ 15 mil. Ele vai para 119 mil quebrados. Aí você vai para a Shine, tá? Que é a terceira versão, que ele vai chegar na casa dos seus 128 mil reais. E por último aqui, o Dark Edition, né, que tem os guerigueres a mais, conforme o Manolito fala, que ele está 129 mil reais, só que a gente vai colocar um print aí, que na data dessa gravação ele está numa promoção. 114. Tá? Bom preço, hein? E o fundo da foto onde está aí aparecendo é no Brás. É no Brás. É lá perto do gasômetro, esse lugar ali é um estacionamento. Entendi. Tá? E tem um restaurante legal lá. Bom, Vitonix, vamos fazer a nossa conclusão lá fora, que eu quero fazer aquele nosso trivial bate-bola, como diria Rafael Potideia. Grande ideia. Vitão, gosto do Basalt por ele ser um bom custo-benefício. Ou seja, o pai e a mãe de família brasileiro que vão comprar um carro desse aqui, pode comprar um carro que eu acho bonito, acho estiloso, tem um bom motor, um bom espaço interno, certo? Não precisa ficar faltando ali alguma coisa, acho o conjunto justo. Mas vamos fazer o bate-bola jogo rápido, Vitão. Entre o Basalt e um Kite, eu iria de Basalt. Entre o Basalt e um Fastback, eu iria de Fastback. Até o caminhão concordou. Até o caminhão deu uma buzinadinha. Entre o Basalt e o Nivus, também é de Nivus. Basalt e Tracker, Basalt. Entre o Basalt e o Tigo de entrada, 5X. Não conheço. Você que tem um usado, a gente pode gravar também. Exatamente. Manda um e-mail aqui. O fato é que eu gosto dele e acho ele melhor do que algumas das opções dessa faixa de preço. Mas, quem chegou nessa faixa do vídeo, pode se inscrever em nosso canal gratuito e nos ajuda muito a continuar a fazer esse conteúdo, além de ativar o sininho das notificações que está aparecendo aqui na sua tela. Deixa a sua opinião nos comentários nessa faixa de preço, qual carro você vai comprar ou já comprou. Exatamente, a gente quer saber a opinião de vocês e para fazer uma parceria com esse canal, você manda um e-mail para contato@almaautomotiva.com.br que a gente vai achar um jeito de todo mundo sorrir de orelha a orelha. Então, vamos embora? Agora a gente vai almoçar, né?
Segundo carro do dia. Tava demorando, né? Não, agora a gente vai almoçar. E o que a gente vai almoçar? Ah, o restaurante é um Ratatouille. O carro Ratatouille. é francês. Só que ele é fabricado no Rio de Janeiro, né? Então é Ratatouille com biscoito Globo. Meu Deus.